Querido e amado Deus, muito obrigada, Senhor, por este dia que Tu nos concedes. Muito obrigada, Senhor, porque podemos estar na Tua presença. Queira o Senhor abençoar agora este estudo. Queira abençoar o Tyler, Senhor, e conduzir cada palavra. E abençoar também a tradução, Senhor, para que tudo possa sair de acordo com a Tua vontade. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. We were dealing with verse 24. Tratamos do verso 24 de Daniel 11. And verse 24, E no verso 24, it gives us this 360 years. nos mostra o ano 360. And this takes us from 31 E to isso leva-nos do ano 31, 31 BC 31 antes de Cristo, to 330 after or AC. a 330 antes de Cristo. And this is the Battle of Depois. Actium, Aqui fica a Batalha de Actium and this is the moving of the capital by Constantine. e ali é a mudança da capital para Constantinopla. Now, what we saw in the verses E o que nós vimos nos versos is that this is verse 20. What is this? 23. 23. é que aqui fica o verso 23. And it tells us, it's describing Actium. Or sorry, it's describing this persecution. E descreve a perseguição. And then we see verse 24. Depois vemos no verso 24. And 24 is telling us that you have to count 360 years, E no verso 24 diz que a gente tem que contar 360 anos. but do it from the Battle of Actium. Mas começar pela Batalha de Actium. And once you have Actium, E assim que a gente tem Actium, you count these 360 years. conseguimos contar os 360 anos. So next we see from 25 to 27 Depois vimos que do verso 25 ao 27 is the Battle of Actium. é a Batalha de Actium. So let's talk about Actium. Então vamos falar sobre essa Batalha de Actium. Now the verses aren't necessarily sequential Então os versos não estão em sequência, because 27 porque o verso 27 takes place before the Battle of Actium. acontece antes da Batalha de Actium. So let's read verses 25, 26 and 27. Então vamos ler o verso 25, 26 e 27 em Daniel 11. I'm going to just read it. Okay. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul com um grande exército. O rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. E os que comeram os seus alimentos o destruirão, e o exército dele será arrasado, e cairão muitos mortos. Também estes dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e uma mesma mesa falarão a mentira. Mas isso não prosperará, porque ainda haverá o fim do tempo determinado. So 25 and 26 Então, no verso 25 e 26, are describing this battle. descreve a batalha. This is the battle between Mark Antony E essa é a batalha entre Marco Antônio and Cleopatra e a Cleópatra against contra Octavius. Octávio. So you have Rome versus Egypt. Então, a gente tem Roma contra o Egito. And Rome E a Roma is obviously in this scenario the king of the north. é, obviamente, neste cenário, o rei do norte. And Egypt E o Egito is the king of the south. é o rei do sul. And we can see E nós podemos ver that this is well after the time that Rome has conquered Antiochus. que isso acontece bem depois de Roma ter conquistado Antíoca Becoming the king of the north. e se tornando o rei do norte. So we have we have Rome versus Egypt. Então nós temos Roma contra o Egito. And it's describing this battle for us. E então descreve essa batalha. And in verse 25, E no verso 25,
we see Rome is going to stir up his army against the king of the south. nós vemos que o rei... We see that too? We see that Rome is Rome. going to stir up his army against the king Nós of the south. vemos que Roma vai então organizar o seu exército para ir contra o rei do sul. And the king of the south is going to prepare his army. E o rei do sul então vai também preparar o seu exército. So, verse 26 E no verso 26 is telling us the end result. conta como é que foi o resultado final. That this will result in the king of the south being overflown. Que isso vai ser o rei do sul sendo inundado. And what is overflowing? E o que significa inundar? What does it represent? O que representa? Daniel 11:40. Daniel 11:40. And what we need to see E o que nós precisamos ver is that it's the king of the north that always overflows. é que é sempre o rei do norte que é inundado. When we go to verse Que, that overflows, que inunda, sim, perdão. When we go to verse 10, Se nós formos para o verso 10, we see that the king of the north is the one overflowing. o rei do norte é aquele que inunda. In verse 26, E no verso 26, the king of the north is overflowing. novamente o rei do norte inunda. In verse Fala que será arrasado. Em português, doesn't say overflow. Yeah. It's another thing. Okay, you want to translate that or fix Será that? arrasado que fala que é overflow. O inundado é, no versículo em português está como será arrasado. No 26. No verso 26, sim. And in verse 40, E no verso 40, the king of the north is overflowing. novamente o rei do norte aqui já fala, inundará e passará. And we saw in Inundará. Isaiah 8 E nós vimos em Isaías 8, a couple days ago alguns dias antes, that the king of the north, que o rei do norte, Assyria, a Síria, is overflowing. é inundado. So the characteristic of the king of the north Então a característica do rei do norte is always to overflow. é sempre de inundar ou arrasar. Assyria. What? Assyria overflows or Overflows. Does the overflowing. Inunda. É ela que inunda, então. Não é inunda. Espalha o quê? Você Sim. falou que ela é... Perdão, a Síria inunda, não é inundada. Okay. And what we want to, the most important thing we see E a coisa mais importante que vemos is verse 27. é no verso 27. 25 and 26 are Actium, 25 e 26 é a batalha de Actium, which is this battle between the king of the north and the king of the south. que é a batalha do rei do norte e o rei do sul. And when do we see, and who's going to win is my question. E quem é que vai ganhar essa batalha? The king of the north. O rei do norte. When do we see the king of the north defeating the king of the south after midnight? E quando é que a gente vê o rei do norte derrotando o rei do sul depois da meia-noite? The midnight cry. Panium, Midnight Cry. The midnight cry or Panium, No same clamor thing. da meia-noite ou pânico, que é a mesma coisa. So at this point, Então, neste ponto, Actium, Actium, is it the same? Yeah. No, it's not. Actium, Is it? Okay. Panium is marking the same point as Actium. Pânium marca o mesmo ponto que Actium. Is there any sort of weird thing? No. Okay. This is when the king of the north and the king of the south are going to enter into conflict, E aqui é onde o rei do norte e o rei do sul entram em conflito. and the king of the north is going to overcome. E o rei do norte, então, vence. And there's a few things we'll talk about in this, but before we do, Mas há algumas coisas que a gente precisa tratar, mas antes de fazer isso, we saw nós vimos that before Panium, que antes de Pânium there's the time of consolidation. há um tempo de consolidação. And where have we seen this? E onde é que a gente vê isso? How does the verse say it in verse 27? Como é que o verso descreve isso no verso 27? Someone read verse 27? John? Não entendi o que botar ainda. Ele perguntou como é que essa consolidação acontece. Isso está no verso. He's asking what do you mean with consolidation? Consolidation, preparing for battle. Como é que eles se preparam para a batalha? You mean the Cold War? What? You mean the Cold War? No. I mean that before Panium,
and before Actium, Ele quis dizer que antes de Pânio e antes de Actium, there's going to be a time of preparation há um tempo de preparo, where both sides are going to prepare for war. onde ambos preparam para essa batalha. And we saw E nós vimos that after Raphia, que depois de Ráfia, there's a peace treaty. há um tratado de paz. But during this peace treaty, Mas durante esse tratado de paz, they're preparing their armies. eles preparam os seus exércitos. And if we... Let's read some Uriah Smith. Então vamos abrir lá no Uriah Smith. If you want to read... It starts Mark Antony, Augustus, and Lepidus. After what verse? It's after 20, I think 25. I think it's 25. Mark Antony. Mark Antony, Augustus, and Lepidus. Yeah. Vamos ler lá então no Uriah Smith e é no 260.4. Alguém quer ler isso? Então, eu vou começar a ler. Marco Antônio, César Augusto e Lépido constituíram o triunvirato que jurará vingar a morte de Júlio César. Antônio tornou-se cunhado de Augusto ao casar-se com a sua irmã Otávia. Foi enviado ao Egito em missão governamental, mas caiu vítima dos encantos de Cleópatra, a dissoluta rainha. Tão avassaladora foi a paixão que por ela concebeu, que finalmente abraçou os interesses egípcios. Repudiou sua esposa Otávia para agradar Cleópatra e concedeu a esta uma província após outra. Celebrou um triunfo em Alexandria, em vez de ir em Roma, e cometeu outras tantas afrontas contra o povo romano, que Augusto não teve dificuldade em levar este povo a empreender uma vigorosa guerra contra o Egito. A guerra era ostensivamente contra o Egito e Cleópatra, mas era realmente contra Antônio, que estava agora à frente dos negócios egípcios. A verdadeira causa de seu conflito era, diz Prédio, que nenhum deles podia contentar-se com apenas metade do Império Romano. Lépido tinha sido desposto do triunvirato, os dois se repartiam o governo do Império. Cada qual, estando determinado a possuir o todo, lançaram a sorte da guerra. Okay, can you also read? I think let me see where it is. It's about 3 pages later. We're under verse 27. Ok. How If you does can that- read, Antony and Caesar were formerly in alliance. Okay. Logo depois do versículo 27, começa: Antônio e Augusto foram anteriormente aliados. Não sei se alguém quer ler. Sim. Antônio e Augusto foram anteriormente aliados. Contudo, sob disfarce de amizade, ambos aspiravam ao domínio universal e lutavam para conseguir. Seus protestos de amizade mútuas eram expressões de hipócritas. Falavam mentiras uma só mesmo. Otávia, mulher de Antônio e irmã de Augusto, declarou ao povo de Roma, quando Antônio se divorciou dela, que ela havia consentido em desposá-lo com a única esperança de que isso garantiria a união entre Antônio e Augusto. Mas esse recurso não prosperou. Veio ruptura e no conflito que se seguiu, Augusto saiu inteiramente vitorioso. Okay. 1 second. So here, this verse Então, neste verso, takes us before Actium. leva-nos para um tempo antes de Actium. So at first you have 3 people, Primeiro tem 3 pessoas and one of them dies. e uma delas morre. This is Lepidus. E isso é o Lépido. And you're left E resta with Mark Antony. Marco Antônio. Mark Antony versus, what's his name? Octavius.
Okay. And what does Uriah Smith say? E o que o Uriah Smith fala? Both of them Ambos are not content without universal dominion. não estão contentes em não ter domínio universal. They're not content without half. Não estão Or, sorry, contentes, they're not content with half of the kingdom. não estão contentes só com metade do reino. They both want universal dominion Ambos querem domínio universal of the whole empire. do império total. So let's talk about who these people represent. Então vamos falar quem é que essas pessoas representam. Who does Octavius represent? Quem é que o Otávio representa? Estados Unidos. The United States, but specifically who? Os Estados Unidos, Who's the mas leader of the United States? Trump. o Trump. You're saying who's gonna die? What? You're saying who's gonna die? Octavius doesn't die. Okay. Okay. Now who's Então quem é que representa Marco Marco Antônio? yeah. Russia? A And who's the leader of Rússia. Russia? E You don't quem é o líder da Rússia? Who's the leader of Russia? Putin. Né? Putin. Putin. Yeah. What's his name? Putin, but what's his first name? Vladimir Putin. Yeah, Vladimir. What's Trump's name? Qual é o nome do Trump? Donald. Donald Trump. Does that have a meaning? Mhm. Wow. How do you spell Donald? Don. ALD. A. Ooh, Donald I gotta Duck. be consistent. Donald. Yeah. That's really bad. Okay, and I really have no idea how to spell Vladimir. Nor do I. Can we have a? You're the closest. E Putin é Uhum. como? Sim? Yeah. Yeah? Okay. Okay. Vladimir would represent Mark Antony. Ok, então o Vladimir vai representar o Marco Antônio Trump is Octavius. e o Trump o Octávio. And both of them are vying for universal dominion. E ambos estão lutando para ter domínio universal. What does Vladimir mean? Does anyone know? O I que- doubt you do. Nobody does. Alguém sabe o que Vladimir significa? Marco Antônio. No. Rula, It means world ruler. governador do mundo. Petrus. Petrus. Okay. What does Donald mean? O que significa Donald? Duck. Não. World ruler. Governador do mundo. The same way. It's not exactly the same. That's my translation of what they're saying. What? Spelling. Oh. So, Então, both of them, Vladimir and Donald, o Vladimir e o Donald are vying for universal dominion. estão em disputa por domínio universal. And neither of them E nenhum dos dois will be content with half of the kingdom. vai se contentar só com metade do reino. Both of them want the entire kingdom. Ambos querem o reino por completo. And after midnight, E depois da meia-noite, after Raphia, depois de Ráfia, we have a peace treaty. nós temos então um tratado de paz. But during this peace treaty, Mas durante esse tratado de paz, both of them are, as it says, speaking lies at one table. ambos dizem mentiras na mesa. Mentem. There you go. Yeah? Okay. You look confused. So they're both deceiving each other. Então ambos se enganam um ao outro. They're both saying it's okay, Ambos dizem que está tudo bem, but in their hearts they were preparing for war. mas no seu coração eles preparam para a guerra. Peace was on their lips, Paz estava nos seus lábios, but war was in their hearts. mas guerra no seu coração.
What? Maybe. So where am I taking that line from? Então, da onde é que ele tirou essa linha, essa frase? Does anyone remember? We've dealt with it. Alguém lembra? That peace is on the lips, but war is in the Que heart. paz está nos lábios, mas guerra no coração. He said verse 27. What? He said verse It's 27. not in Daniel 11. Não está em Daniel 11. Salmos ou provérbios? Salmos or proverbs? Psalms ou Proverbs. What? It's not in the Bible. Não It's in está Uriah na Smith, Bíblia, está no Uriah Smith. When we were talking about Revelation 9, Quando nós falamos de Apocalipse 9, who dies here at midnight? quem morre na meia-noite? Amarath. É, Amorat. Amarath dies. Amorat morre. And who did he make peace with before he died? E com quem que ele fez paz antes de morrer? He made peace with the Eastern Roman Empire. Ele fez paz com o Império Este Romano. And Morre no fim da meia-noite? Namorate é Apocalipse 9? She's asking if it's in Revelation 9. Sim, it's Apocalipse in 9. Revelation 9. It's in Uriah Smith's commentary on Revelation 9. Está no comentário de Uriah Smith. No, it's not Uriah Smith. Não. It is. What else Is it did we read? Haskell? It's Haskell, Stephen Haskell. Ah, é no comentário do Stephen Haskell. It's the book, The Seer of Patmos. É no livro do Mar de Patmos. Okay, so in Revelation 9, Então, em Apocalipse 9, Amarath dies, Amorat morre. and who takes the throne from Amarath? E quem então fica com o trono? Hammurabi II. Quem? Hammurabi II. Amorat II. Not Amarath II. Não. It's Muhammad II. É Mohamed II. Muhammad II is going to take the throne. Mohamed II fica com o reino. And does anyone remember what Stephen Haskell says? E alguém lembra o que Stephen Haskell diz acerca disso? He says that at midnight, Ele diz que na meia-noite, Muhammad wakes up Mohamed acorda and he has this dream. e ele tem um sonho. And the dream was of conquering Constantinople. E esse sonho foi de conquistar Constantinopla. We've spoken about this. And he calls in his servant E ele então chama o seu servo and he says, I want you to give me a gift. e pede que ele lhe dê um presente. And he thinks about something he's going to give him, the servant. E então o servo pensa em alguma coisa que ele possa oferecer. But what he says Mas o que ele fala is, I want something more valuable. é que ele quer alguma coisa valiosa. He wants Constantinople. Ele quer Constantinopla. And what he does E então o que From ele that point faz a forward- partir desse ponto, is he prepares for war. ele prepara para a guerra. And as Haskell says, E como Haskell disse, peace was on his lips. paz estava nos lábios. He was honoring, in word, Ele honrava em palavra, he is honoring the peace agreement, honrava esse tratado de paz, but in his heart mas no seu coração and in his nation, e na sua nação, he's preparing for war. ele preparava para a guerra. He's making that cannon. Ele então começou a fazer esse canhão. So we have two examples Então nós temos dois exemplos of people, we have several examples, but we have three groups of people who are honoring a peace treaty but preparing for war. Nós temos três pessoas que estão honrando com os lábios, mas preparando para a guerra. We have the king of the north, Temos o rei do norte, we have the king of the o south, rei do sul and we have Islam. e vamos ter o Islã. All three of them are following the same pattern of consolidation. Os três seguem o mesmo padrão de consolidação. All three of them are preparing for war, but they're honoring the peace treaty that was made. Os três se preparam para a guerra, mas estão honrando o tratado de paz que foi feito. And when does Muhammad II attack? E quando é que Maomé II ataca? 1453. Yep. 1453. And so in 1453, Então, em 1453, 4 years later, 4 anos depois, which is a symbol of the binding off, que é um símbolo de atamento, he's going to attack. ele vai atacar.
and he's going to bring down the walls of Constantinople. e vai então derrubar os muros de Constantinopla. And at the same waymark, E no mesmo marco, we have the king of the north a gente vai ter o rei do norte attacking the king of the south atacando o rei do sul and winning that e battle. ganhando essa batalha. So there's two layers at least. Então nós temos pelo menos duas camadas. There's the battle between Islam and the United States, Há a batalha do Islã e os Estados Unidos and there's the battle between the United States and the king of the south. e há a batalha dos Estados Unidos com o rei do sul. And all of this takes place at the waymark of Panium, E tudo isso acontece em Pânion, or the waymark of the Midnight Cry. ou no marco do Clamor da Meia-Noite. At the Midnight Cry, we have Actium, Panium No Clamor da Meia-Noite a gente tem Actium, Pânion in 1453. e 1453. All of these are representing this waymark of midnight, the Todos, Midnight Cry. todos representam o marco do Clamor da Meia-Noite. Okay. This takes us Isso nos leva, to the Battle of Actium. então, à Batalha de Actium. And there's a couple different places we have to go. Então, a gente precisa ver em diferentes lugares. The first place I want to go, E o primeiro que eu vai demonstrar, just to demonstrate our location, só para que a gente se consiga localizar. is that we know Como a gente sabe, that after 1453, after 31 BC, depois de 31 We have- antes de Cristo, we have to go 360 years. a gente tem que passar 360 anos. And this takes us E isso vai nos levar to the removal of the seat or the power of Rome. vai nos levar à remoção do poder de Roma. So we have midnight, Então temos a meia-noite, the Midnight Cry, Clamor da Meia-Noite, which is Actium, que é Actium, which is 31. que é 31 antes de Cristo. And we're going to count 360 years. Vamos contar 360 anos A, right? And this is going to take us e isso vai nos levar to the Sunday law. à lei dominical. Now there's a very clear reason why 360 years takes us to the Sunday law. There's E há two uma reasons. razão muito clara porque do ano 360 nos levar à lei dominical. And let's talk about those reasons. E a gente vai falar sobre isso. The first one E a primeira razão is the symbol of the 360. é o símbolo dos 360. Let's go to Daniel Vamos para Daniel, chapter 3. capítulo 3. Okay. And if we can read verse 1 and 2. Vamos então para Daniel, capítulo 3, versículo 1 e 2. 1 and 2? 1 e 2. Alguém queira ler? Alto, por favor. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Okay. So, verse 1, Então, no versículo 1, we have the image of gold, nós temos a imagem de ouro, a this estátua de ouro, image of Nebuchadnezzar. que é a imagem de Nabucodonosor. And its size, its height, E o seu or its tamanho, dimensions rather, ou a dimensão, a altura, is 30 cubits era 300 cúbicos. by, I think it's 6, right? Yeah. It's 30 by 6. Yeah. 30 by 6. A altura era de 60 côvados e a largura... What? Sim. 60. Oh, 60. 60, yeah. 60 by 30? Yeah. Okay. No, 60 by 60 by 6. 6. Yeah, 60 by Okay. 6. Sorry, I didn't know that. 60 côvados e largura era 6 côvados. And the math E então a matemática takes us to 360. nos leva a 360.
So the height, Então a altura, or the dimensions rather, ou a dimensão of the image of Nebuchadnezzar da imagem de Nabucodonosor is 360. é de 360. What is Nebuchadnezzar making? E o que o Nabucodonosor estava fazendo? He's making a statue fully out of gold. Ele fez uma estátua de ouro. And what does Sister White say this statue represents? E o que a irmã White diz que essa estátua representa? The Sunday law. A lei dominical. And she very often E ela repete muitas vezes, compares the image on the plain of Dura, ela compara muitas vezes, the image ela of compara Nebuchadnezzar a imagem de Nabucodonosor that's set up on the plains of Dura no vale de Dura, no vale de Dura. She compares the image set up on the plains of Dura Ela The image compara a imagem que foi feita no vale de Dura with the Sunday law. com a lei dominical. And this is also represented by E isso também é representado the golden calf. pela imagem de ouro. Não, bezerro de ouro. So the image Então a imagem is representing the Sunday law representa a lei dominical. in its dimensions, E a or sua, the image of the beast rather. ou a dimensão, ou na verdade a imagem da besta. And this is represent in this. What was it saying? Oh, and its dimensions are 360. E as suas dimensões é de 360. And what this chapter is about E então o capítulo trata, is about how Nebuchadnezzar is going to set up the image of the beast. o capítulo trata de como Nabucodonosor vai criar essa imagem da besta. And when he finishes setting it up, E quando ele terminar de criar essa imagem, he's going to make everyone bow. ele vai fazer com que todos adorem essa imagem. So he's setting up the image here. Então é do clamor da meia-noite ao decreto que ele começa a criar essa imagem. How is the image of the beast set up in the United E States? como é que essa imagem começa nos Estados Unidos? What is the process? Qual é o processo? Is it a process? Existe um processo de como essa imagem é criada nos Estados Unidos, essa imagem da besta. Não, na imagem. Sim, como é que ela é criada? Qual é o processo? Are you asking about English to the beast in English? Pelos Of- Of the beast. Of, Of the beast. pelos acordos que o Trump vai começar a fazer. by the laws that Trump was going to start doing? That the laws that are going to be made by the United States. Sim, as leis que vão ser feitas pelos Estados Unidos. So what we've identified, Então, o que nós identificamos, not in this study, of course, não neste estudo, is that there will be a series of laws é que vai haver uma série de leis that will take us que vai nos levar to the Sunday law. à lei dominical. And why do we know that? E como é que a gente sabe isso? What does Sister White say about this? O que é que a irmã White fala sobre isso? What does Sister White say about the O Sunday que é que law? ela fala da lei dominical? Yep. No? Ela disse que se queremos saber como vai ser o decreto agora, If we want to know how the decree is going to be, temos que ver como foi o decreto no passado. we need to see how it was in the past in Rome. Amen. Amém. A gente precisa ver como é que esse decreto foi feito no passado em Roma. And was the first law ever made about Sunday, E a primeira lei or que the first Sunday foi law, a primeira lei dominical, was it a law that persecuted people for keeping Sabbath? foi uma lei que perseguia os cristãos por guardar o sábado ou não? No. Não. All it said A única coisa que dizia was that we want people to stop working in the cities on Sunday. era que as pessoas deveriam parar de trabalhar no domingo. But the country people could still work on their farms. Mas as pessoas que moravam no campo poderiam então continuar a agricultura. It was isolated to the cities. Era isolado apenas essa lei para a cidade. But as we saw, Mas como a gente viu, and as Sister White depicts, e como a irmã White descreve, and as A.T. Jones writes e in his como book, o A.T. Jones descreveu também, he talks about these series of Sunday laws. ele falou dessa série de eventos de leis dominicais. That once they open the door for the first Sunday E law, uma vez que eles abrem a porta para a primeira lei dominical, then there would be that
the first one wasn't enough for them. A primeira não foi suficiente. They needed another one. Eles precisavam de They outras. needed a more strong one. Precisavam de outras mais fortes And another, and ainda. another. E outra, e outra, e outra. Until they came to the point Até que chegaram ao ponto where there was a complete Sunday law. onde houve uma lei dominical completa. And they were persecuted for keeping Sabbath. E então foram perseguidos por guardar o sábado. In the papacy had complete control. E aí o papado então tinha poder total. So the raising of the image of the beast is a progressive one. Então essa imagem da besta é construída progressivamente. And it's depicted E é descrito as this image on the plain of Dura. como a imagem do Vale de Dura. And as the image is set up, E conforme a imagem vai sendo levantada, we're going to see these laws be passed a gente vê também essas leis sendo passadas, that take us to the point where the image is fully lifted up. que nos leva então ao ponto em que a imagem é completa. And the image E essa imagem that's lifted up que é levantada is in contrast está em contraste with the cross and Com a- God's people that are lifted com up. a cruz e o povo de Deus que também é levantado. Like we read this morning, Como a gente leu hoje de manhã, set Naboth high among the people. Who? Set Naboth. o 7, Nabote. Nabote foi levantado também pela multidão, pelo povo, não? Perante a multidão. Naboth will be an ensign E Nabote será um sinal do fim, because of the persecution that's on him. por causa da perseguição que é feita, And it's in contrast with this image. que está em contraste com essa imagem. So that as God's people are lifted up, so the image is lifted up. Então, conforme o povo de Deus é levantado, também essa imagem é levantada. And the dimensions E essa dimensão of the image of the beast dessa imagem da are besta 360, é de 360, which is these 360 years of Actium, que or são os from Actium, 360 anos a partir de Actium, which take us o que nos leva to where the seat of Rome is removed. onde o poder de Roma é removido. So let's talk about this seat. Então vamos falar Or desse this, how does the assento. Bible say it? I used power to describe it. There's a word, I want to use the word, and the word is, Daniel 11. word is. It's the stronghold that's removed Where, in verse 24. no verso 24. As fortalezas. Yeah. As suas fortalezas são removidas. Onde? No verso 24 de Daniel 11. Okay. So let's talk about the stronghold. Então vamos falar sobre essas fortalezas. What is the stronghold? What does the stronghold represent? O que essa fortaleza representa? How does Uriah Smith talk about it? Como é que o Uriah Smith fala sobre isso? Diz que a fortaleza de Representa Roma. They say it represents Rome. Rome, the city of Rome, was the strength of Rome. Essa fortaleza representa Roma. A cidade de Roma era a fortaleza. And this is found in Uriah Smith E isso a gente vê no Uriah Smith, when we're talking about verse 24. quando a gente falou sobre o verso 24. And if you want to read that, can we read that? The end, I think it's the last part of verse of that. It says, to the latter portion of this verse, Yeah. Bishop says something. Eu vou ler então depois do versículo 24 no Uriah Smith, diz assim: até a última parte deste versículo, Thomas Newton dá a ideia de formar desígnios desde as fortalezas, em vez de contra elas. Isto os romanos fizeram desde a poderosa fortaleza de sua cidade fortificada de 7 colinas. Mesmo por um tempo, sem dúvida um período profético de 360 anos. De que ponto estes anos devem ser datados? Provavelmente do acontecimento apresentado no versículo seguinte. So let's just talk about all the verses really quick in context. Então a gente vai falar muito resumidamente dos versos, de todos esses versos e no seu contexto. This is verse 23. Então, aqui é o verso 23. Then we have verse
27. Depois temos o verso 27. Then we have 24, Depois 24 and 25. temos o verso 24 e 25. And finally, E finalmente, I'm missing a verse. I'm missing 26, né? 26, yeah. 24, 25, 26. Então aqui é o 24, 25 e 26. Which takes us to O que nos leva verse 28 and 29. ao verso 28 e 29. And 28 and 29 are describing Constantine. E 28 e 29 descrevem Constantino. So this is the layout from verse 23 to 29. Então isso é a descrição do verso 23 até o 29. 23 is this persecution at midnight. 23 é perseguição na meia-noite. 27 is this time in between midnight and the midnight cry. 27 é o período de tempo entre a meia-noite e o clamor da meia-noite. This time of consolidating power. O período de consolidação desse poder. 24 through 26 are 20 describing the battle itself of Actium. 24 a 26 descrevem a batalha de Actium. And 28 and 29 are describing the history of Constantine 360 E years later, 28 e 29 é o poderio de Constantino, where the seat is now removed. que é onde então essa fortaleza vai ser removida. And esse we want to poder. look at the removal of the seat that takes place at the end of this time Então, a period. gente quer falar dessa remoção da Or the- fortaleza que acontece no final. The removal of the stronghold. A remoção da fortaleza. So we have said Então, nós dissemos that the strength of Rome was the city of Rome. que a força de Roma era a cidade de Roma. And as long as Rome ruled from the city of Rome, E enquanto a Roma governasse dessa cidade, Rome was never defeated. Roma nunca era derrotada. They may have lost battles, Eles poderiam ter perdido but they were batalhas, never conquered as a nation. mas nunca foram conquistadas como uma nação. The entire time that they ruled from Rome. Todas as vezes que elas governaram de Roma, dessa cidade. But once Constantine removes that, Mas uma vez que Constantino remove isso and he moves it to Constantinople, e or muda Byzantium, para Constantinopla, then we see the fall of Rome. então nós vemos a queda de Roma. And we want to talk about the United States. Então nós queremos falar sobre os Estados Unidos. The United States is representing this king of the north. Os Estados Unidos representam o rei do norte. Let's read the Great Controversy, Então a gente vai ler no Grande Conflito, 441. I don't know what it is for you 441. guys. Alguém tem como ver o que isso é em Gabriel, can you português? find that for us? Great Controversy 441. How does it start? And he had two horns like a lamb. The same thing. Oh, it is? Okay. Ok. Então é o Grande Conflito 441. 441. Se alguém achar, pode ler. E tinha dois chifres. Sim. E tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro. Os chifres semelhantes aos de um cordeiro indicam. Verdade. Os chifres semelhantes aos do cordeiro indicam juventude, inocência e brandura, e que apropriadamente representa o caráter dos Estados Unidos. Quando apresentados ao profeta como a subir em 1798. Entre os exiliados cristãos que primeiro fugiam para a América do Norte e buscaram asilo contra a opressão real e a intolerância dos sacerdotes, muitos haviam que se decidiram a estabelecer um governo sobre o amplo fundamento da liberdade civil e religiosa. Suas ideias tiveram guarida na Declaração da Independência, que estabeleceu a grande liberdade de que todos os homens são criados iguais e dotados de inalienável direito à vida, liberdade e procura da felicidade. E a Constituição garante ao povo o direito de governar-se a si próprio, estipulando que os representantes eleitos pelo voto do povo façam e administrem as leis. Foi também concedida liberdade de fé religiosa, sendo permitido a todo homem adorar a Deus segundo os ditames de sua consciência. Republicanismo e protestantismo tornaram-se os princípios fundamentais da nação. Estes princípios são o segredo de seu poder e prosperidade.
os oprimidos y desprezados de toda a cristiandade tem-se volvido para esta terra com interesse e esperança. Milhões têm aportado as suas praias aos Estados Unidos, alcançaram lugar entre as mais poderosas nações da terra. Ok. So the Constitution, Então, a Constituição, embodying the principles of republicanism and Protestantism, tendo os princípios do republicanismo e do protestantismo, represents the power, represents the secret of the United States' power and its prosperity. representa o segredo dos Estados Unidos, do seu poder e a sua prosperidade. When that is removed, Quando isso é removido, or when it's repudiated, ou quando é repudiado, and repudiation doesn't mean to remove something. e quando é repudiado não significa remover algo. It means to disregard. Significa desconsiderar. É desconsiderar algo. Then Então, the United States will have lost its power. então os Estados Unidos terão perdido o seu poder. When is the Constitution removed? E quando é que essa Constituição é removida? Or when is it overcome as an obstacle? Ou quando é que ela vai ser ultrapassada como Constituição? At the Sunday law. Na lei dominical. Fall of the Constitution, I guess. This is the stronghold Então isso é a fortaleza for the United States. dos Estados Unidos. At the end of this 360 years, No final prophetically, dos 360 anos proféticos, the United States will have its stronghold of strength removed, os Estados Unidos então têm a força da sua fortaleza removida, which is the Constitution. que é a Constituição. And we know that this is the point E a gente sabe que é nesse ponto when the United States falls. que os Estados Unidos caem. In the history of Rome, E na história de Roma, Rome has the power, the secret of her power moved, Roma tem o segredo desse poder removido, which is the city of Rome. que é a cidade de Roma. And once this is moved, the empire begins to fall. E uma vez que isso é removido, então o império cai. This is when all the barbarians begin to attack, E isso é quando todos os bárbaros vão atacar. and this begins the progressive fall of that nation. E representa então Of that empire. a queda progressiva desse império. Now, I want to talk. So, does that make sense? Do we have any questions about that? Alguma dúvida em relação a isso? Alguma pergunta? Não, Ellen White disse que a apostasia nacional leva à ruína nacional. O Matias comentou que a Ellen White fala que a apostasia nacional vai levar a uma ruína nacional também. Amen. Amém. So, this is the point of national apostasy in the Então, United States, isso é o ponto de ruína nacional nos Estados Unidos, which will result in national ruin, que vai resultar, claro, na ruína nacional, or the fall of that nation. ou então a queda dessa nação. And as, yeah, Cuando fala en el verso 28 de su corazón será contra a Santa Alianza, In verse 28, when it says his heart will be against the Holy Covenant, ¿eso no se refiere a la destrucción de Jerusalén? does that not refer to the destruction of Jerusalem? yes, Sim. this is verse 28 No verso 28, talks about the history of the 360 years. fala da história dos 360 anos. And one of the things that takes place is the destruction of Jerusalem. E uma das coisas que acontece é essa destruição de Jerusalém. And we obviously know that this is the Sunday law. E nós sabemos que isso é a lei dominical. So that's another witness to the placement of these verses. Então isso é uma outra testemunha onde esses versos podem ser colocados. Now, in verse 29, E no verso 29, we have the appointed time. temos então o tempo descrevido. In verse 27, No verso 27, it, tempo apontado. in verse 27, No verso 27, it says, "For yet the end shall be at the time appointed." no verso 27 diz que ainda haverá o fim no tempo determinado. When is this? E quando é esse tempo determinado?
Not prophetically, não profeticamente, but in the verse, what is it talking about? mas no verso. When is the appointed time Quando é in the esse history? Cara de Constantinopla. the fall of The Constantinople? fall, not the fall of Rome. A queda de Roma, The não moving Constantinopla. to Constantinople. Essa mudança de Roma para Constantinopla. Because what is that pointing to, though? Porque a que You're isso right. aponta? You're right, but you're not answering the question. Você está certa, mas não responde a pergunta. You're not, and I'm not saying that in a bad way. I'm trying to get to a point Não de uma forma errada, mas ele quer fazer um ponto específico. because you're totally right. Porque isso está completamente correto. But in verse 24, Mas no verso 24, it says that we have to wait diz que a gente precisa esperar for a time, por um tempo, which is 360 years. que é os 360 anos. This is the appointed time. Isso é o tempo determinado. The end of the end of this time prophecy. O final desse tempo determinado na profecia. O final dessa profecia. Yeah, verse 27. And when Or is the verse 27, right? And give me 1 second. And I need to find. Constantinopla quedaba al sur de Roma. Is Constantinople still on the south of Rome? The south of Rome? Porque acá fala, no tempo determinado tornará y irá en dirección al sur, mas não será In verse 29, it says that you will come in the direction of south direction. I think Uriah Smith talks about that. Give me 1 second. Então vai procurar no Uriah Smith. He says. Talks about this on page 280. I'm not exactly sure what this is pointing to. This Ele não está certo de onde isso leva, o que significa, it's something to do with Constantinople, though, mas or with Constantine. é relacionado com Constantino e em relação a Constantinopla também. But I'm not sure of the exact Mas ele prophetic understanding. Mas of ele it. não está certo da aplicação profética que tem. So, let me check something. We have this time appointed, Então nós temos esse tempo apontado. and let's go to Habakkuk chapter 2. E Hold your vamos- place here. Segurem em Daniel, mas vamos lá para Abacuque. In Habakkuk chapter 2, Abacuque 2. and let's read 2 verses each, Vamos ler 2 versículos cada. and let's read 1 to 5. E vamos ler do 1 ao 5. Onde? Abacuque 2, do verso 1 ao 5. 2 versos cada um. Who's next to read? Quem era o próximo depois do Jonathan? Acho que aqui. Yeah, let's do this. This one. Vocês três podem ler. Não. Antes de Sofonias. Lara, você pode começar a ler se... O destruidor sobe contra ti, ó inimigo. Perdão. sobre a minha... Pôr-me-ei na minha torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grave-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa por mim. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Pode ler o 5. O 5? 5. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal. Homem soberbo que não permanecerá, e alaga como o inferno a sua alma, e é como a morte que não se farta.
e ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Não levantarão... Não, é só até o 5. Só o verse 5, In né? verse 3, No versículo 3, when is the appointed time? quando é que é esse tempo apontado? Esse tempo determinado? Hmm? 1844. 1844. 1844. This is October 22nd, 1844. Isso é 22 de outubro de 1844. When the vision will speak and it will not lie. Quando a visão falará e não enganará. Now, what is October 22nd, 1844 typifying? Então, o que que 22 de outubro de 1844 tipifica? Close of probation, Yes. And fechamento da porta da graça. when? E When's the close of probation? quando é esse fechamento? She says at the end of the vision, The end of because the vision. it's no final da visão. The third step, generic. O terceiro passo genérico. When is it? Quando então? Sim, mas onde se aplica? Sim, mas What he is says Sunday law. It's the Sunday law. É no decreto dominical. The appointed time O tempo determinado is the Sunday law. é na lei dominical. It's when the vision is going to speak É quando essa visão vai falar and not lie. e não mentir. Who else speaks at the Sunday law? E quem mais fala na lei dominical? John the Baptist's dad. John the Baptist's dad is going to speak in Luke 1. O pai de João Batista em Lucas 1, He was mute before, but now he's able to que speak. era mudo antes e agora consegue falar. The dragon. O dragão, Jumenta de Balaão. the donkey, Balaam's ass is going to speak ass, on the third strike. a jumenta de Balaão. But when does the dragon speak? Mas quando Or é que o where do dragão we see the fala? dragon speaking? Ou onde é que a gente vê o dragão falar? In what chapter? Or what book? Onde na Bíblia? Apocalipse 13. This is Revelation 13. No Apocalipse 13. The two-horned power, the two-horned, the O lamb, poder de dois chifres, the lamb with two horns o cordeiro com dois chifres, is going to speak as a dragon. vai falar como um dragão. And this is E isso é the Sunday law. a lei dominical. So, Então, the appointed time o tempo determinado is pointing to the fulfillment of the vision, vai apontar para o cumprimento dessa visão, which is the Sunday law. que é a lei dominical. Everything's pointing to the Sunday law. Tudo aponta para a lei It's dominical. the appointed time of judgment, É o tempo determinado de juízo and it's the appointed time when the Lord will visit his people. e é o tempo em que o Senhor visita o seu povo. And so this is another witness that we're at the Sunday law here. Então isso é uma outra testemunha de que a gente se encontra na lei dominical. Because the 360 years, Porque os 360 anos, several times, várias vezes, are said to end at the appointed time. referem a esse tempo determinado, And this is the Sunday law. que é a lei dominical. Any questions? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Okay. Let's talk about fractals. Vamos então falar de fractais. There's a really cool thing that I've mentioned this to you guys before. Tem uma coisa muito interessante sobre isso, que ele já mencionou. And it is there's a fractal in Actium. Que há uma fractal em Actium.
pretty straight. Okay. So from midnight to the midnight cry, Então, da meia-noite ao clamor da meia-noite, we have a time of consolidation. temos um tempo de consolidação. Then we have the battle of Actium, Depois temos a batalha de Actium, and from Actium, e de Actium we count 360 years. contamos 360 anos. Por que é um tempo de consolação? Why in the time of consolidation? Verse 27, O verso 27. in your Smith's Daniel. commentary on verse 27. E também o comentário do Uriah Smith do verso. Read verse 27 for us. Você pode ler, por favor, o verso 27? Também esses dois reis se empenharão em fazer o mal e em uma só mesa falarão mentiras. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. So these two kings, Então, esses dois reis, Mark Antony and Octavius, o Marco Antônio e o Otávio, are going to speak lies at one table. vão falar mentiras na mesa. They're going to have a peace agreement between each other. Vão ter esse tratado de paz, But Uriah Smith says mas o Uriah Smith they're both preparing for this battle. diz que eles se preparam para essa batalha. But they're saying they're for peace. Mas eles dizem que é para paz. But they're about to engage in the battle of Actium. Mas estão se preparando então para essa Because batalha. both of them Porque ambos are not going to be content não vão se contentar with half the com kingdom. metade do reino. They want the whole empire. Eles querem o império completo. And this is what they're preparing for in this time E period. é para isso que eles se preparam naquele tempo. Which takes us to Actium. Que nos leva a Actium. Then we have the 360 years, E temos os 360 anos. where we have Constantinople, we have the fall of, no, not the fall of Rome, the, Transition. there's a word I'm looking for. Not fall of Rome, but this stronghold moved. A fortaleza de Roma é removida. And this is where Constantine will remove the seat from Rome E é to aqui então que Constantinople. Constantino tira esse poder da Roma para Constantinopla. And what is that showing us? E o que é que isso nos mostra? We have to be very clear about this. Nós precisamos ser muito claros em relação It's a showing isso. us the fall Mostra a queda of the United States. dos Estados Unidos. The United States is going to have its seat removed, its power removed, Os Estados Unidos têm o seu poder removido and it's going to fall. e vai cair. But I want to show another line, Mas ele vai mostrar uma outra linha and it goes the same way. e que vai apontar, vai se direcionar no mesmo caminho. Midnight, Meia-noite, clamor da meia-noite, midnight cry, battle of Actium. a batalha de Actium. But here we have one bit of information. Mas aqui a gente vai ter um outro pedacinho de informação. So this is the year 31. Que é o ano 31 antes de Cristo. Something's going to happen 4 years later. E algo acontece 4 anos depois, On 27, no ano 27. AC. Does anyone know what that is? Alguém sabe o que isso representa? Now, I've been doing something intentionally up until this point. E ele tem feito uma coisa propositadamente até esse ponto. I have been calling Ele tem falado, ou mencionado, I've been calling Octavius. ele tem chamado Octavius. Who's Octavius? Quem era Octavius? Augustus. Era o Augusto. He wasn't always Augustus. Ele nem sempre foi Augusto. He becomes Augustus Ele se torna Augusto in 27 BC. Ele se torna Augusto no ano 27 a.C. And what is the definition of Augustus? E qual é a definição de Augusto?
Can somebody look it up? I don't know the definition exactly. Ele não sabe a definição. I think it's the great. O grande, Oh, I probably have it se here. alguém puder procurar. Significado de Augusto. He becomes the Augustus. Então ele se torna Augusto. And what does he become? E o que mais que ele se torna? What does he become the first of? O primeiro de que ele se torna? Sagrado, consagrado, venerado, Sacred, elevado. the one that they lift high. What does he become? Emperor. Imperador. He will be the first emperor. Ele vai ser o primeiro imperador. And in Wikipedia, E no Wikipédia, when they describe this event, quando eles descrevem esse evento, they tell us something very specific. eles dizem uma coisa muito específica, That when the Senate que quando o Senado gives him this overarching power vai entregar esse poder and this new title of Augustus, e esse novo título de Augusto, it effectively marks the end of the Roman Republic. efetivamente marca o final de Roma republicana. And what does it become? E então o que ela se torna? The Roman Empire. O Império Romano. Roman Empire. What's important for us to see E o que é importante a gente ver is that Rome is a republic é que Roma era uma república from its conception. na sua concepção. Up until this point, Só até esse ponto. they've always been a republic, Sempre foram uma but república. now they become an empire. Mas agora eles se tornam um império. And there's something we need to see. E há algo que a gente precisa ver. What is the United States right now? O que é os Estados Unidos nesse momento? We're a republic. Uma república. Not to be confused with a democracy. Não para ser confundido com a democracia. And that's a whole nother point. Mas isso é uma coisa... Democracies ponto. are ruled by mobs. Democracias são governadas, geridas pelo povo, pela multidão. So the United States Então, os Estados Unidos is a republic right now. é uma república nesse momento. Republicanism and Protestantism is power. Republicanismo e protestantismo, que At the significa Sunday poder. law, E na lei dominical, republicanism is removed. esse republicanismo é removido. They lose whatever makes them the Constitution. Vão perder tudo aquilo que os faz uma constituição, uma república. So now, Então agora, what are they going to become? o que eles se tornam? They're going to be an empire, Vão ser um império. False prophet. or the false prophet. Ou o falso profeta. They'll be the false prophet Eles vão ser o falso profeta uniting with who? se unindo com quem? In the context of the false prophet. No contexto do The Beast. The dragon and the beast. Vão se unir com o dragão e com a besta. And this is E isso é the beginning of this new world empire. o começo desse novo império no mundo. So when the United States falls Então, quando os Estados Unidos caem, as the sixth kingdom of Bible prophecy, como o sexto reino de profecia bíblica, the seventh o sétimo reino is going to rise vai ser levantado at the same point that it falls. no it mesmo falls. ponto que o outro cai. And the United States E os Estados Unidos will be the leader of this empire. será o líder desse império. And this empire will be used to force the rest of the world to adopt Sunday law. E esse império vai forçar o resto do mundo a adotar essas leis dominicais. So this is another example Então, isso é um outro exemplo of what we the parallel kingdoms. de reinos paralelos. The fall of the sixth and the rise of the seventh. A queda do sexto e o levantar do But what sétimo. we're seeing Mas o que a gente vê is the end of that process, é o fim desse processo. because that process began back here. Porque esse processo começou lá. It begins at the midnight cry, Começa no clamor da meia-noite. and it culminates E vai culminar at the Sunday law. na lei dominical. Amen. So, and I've always thought that was really neat, that Rome, being a republic,
E ele sempre achou interessante que Roma, sendo uma república, and from my understanding, e pelo o entendimento que ele tem, Rome was one of the first republics, Roma foi uma das primeiras repúblicas, maybe even the first. talvez até a primeira. I'm not sure, I can't back that up. Ele não tem certeza disso. But what's interesting Mas o que é interessante is that Rome is the most notable republic é que Roma é a república mais notável in history. na história. The United States is at the end of the world, E os Estados Unidos, no final do mundo, is the most notable republic vão at the ser end a of the world. república mais notável também. And I'm sure E eu tenho a certeza, that I don't think there's many republics in the world. não creio que haja muitas repúblicas no mundo. I think most systems are a democratic system, or democracies. Grande parte dos sistemas são democráticos. Democratic is different than democracy. E democrático é diferente de democracia. Which is interesting, if that's true. O que é interessante, se isso, claro, for verdade. But my point is, Mas o ponto the first republic is typifying the last é republic. que a primeira república tipifica a última república. And A.T. Jones E o A.T. Jones writes a really good book about this. escreve um livro muito bom sobre isso, It's called The Two Republics. que se chama As Duas Repúblicas. And what he shows E o que ele mostra is how the United States, é como os Estados Unidos, as the second republic, como a segunda república, is following the exact same steps as the first republic of Rome. vai seguindo os mesmos passos de Roma And they're going to walk the same path. e vão caminhar no mesmo padrão. Okay. So I want to talk about one more point and then we'll close. Então a gente vai falar só de um ponto mais e vamos encerrar. And it's something I should have talked about a while ago. E era algo que eu poderia ter falado bem antes, But I kept forgetting to do it. mas ele esqueceu de mencionar isso. Because there's so many points in Daniel 11 Porque há vários pontos em Daniel 11 that you can forget que a gente some pode of the esquecer details. alguns detalhes. It's getting better. It's getting better. 1989. 1989. 1989 is the fall É a queda of the USSR. da União Soviética, o Now, URSS. Does anyone know Então, há alguém que saiba how this battle is typified? The battle between the king of the north and the king of the south. como é que essa batalha do rei do norte e o rei do sul é tipificada? What histories typify this? There's several. Que história é que se tipifica? Apesar There's de que há muitas. Two notable ones that I can think of, Mas other há- than Daniel 11. Mas há duas mais notáveis, para além de Daniel 11. Batalha de Nínive. Yeah, The battle of of Nineveh. Nineveh. When? Nineveh. Quando é que foi Who essa was it? batalha? Who was it between? Ou entre quem? 657. 627. 627. 627. And who was it between? E é entre quem a batalha? Entre quem? Entre quem? Roma e It's Império Persa. Rome and Medo-Persia. Império Persa. They were Persians, not Media They- Persia, but the Persians. Sim, the Persians, the Empire. Well, Before or after Christ? after. Depois. And the reason it's after, E a razão pela qual é depois, not the reason, but the reason you can know that, mas uma razão pela qual a gente sabe, is because é porque who uses this? quem usa isto? Who uses this as a means of rising to power? Quem usa isto como forma de levantar poder? Os muçulmanos. The Muslims. The Muslims. Os muçulmanos. They did not exist in 627 Eles não or 627 BC. Eles não existiam em 627 depois de Cristo. They came about in the year, Eles vieram só no ano... Que ano? what year? 606. 606. 606. 606 AD. 606 depois de... Antes Okay. de Cristo. É, So- depois de Cristo. And this is Muhammad. E isso é Maomé. Where do I want to go from here?
Okay. So 1989 Então, em 1989, is the battle é a batalha between the king of the north and the king of the south. entre o rei do sul e o rei do norte. And this battle E essa batalha is a battle that weakens both powers. é uma batalha que enfraquece os dois poderes. And it had been going on for a long time up until 1989. E que já vinha acontecendo até 1999. And this weakens the United States and it weakens E isso enfraquece os Russia. Estados Unidos e a Rússia. and who is able to rise from this? E então, quem é que consegue se levantar no meio disso? Islam. O Islã. How do you spell Islam? The same way. Okay. Islam's going to rise. No, yeah, sorry. Islam? Okay. There's no. With the... Right here? Yeah. Not Oh. the- Is it the? It's a wave. Oh, it's a snake. Okay. Okay. So, Islam is going to rise from this battle. Então o Islã se levanta nessa batalha In 627, e em 627 we have a battle, the Battle of Nineveh, a gente tem a batalha de Nínive between Persia and Rome. entre a Pérsia e Roma. Muhammad Maomé knows sabe that he's going to rise to power. que ele vai se levantar em poder. He knows that the religion of Islam is going to gain strength Yeah. after this battle. Ele sabe que a religião do Islã vai se levantar depois dessa batalha. And he sends a message. E ele envia uma mensagem. Is this because of the dream? Uh, Oh, no. A chave do amigo. no, are you? Oh, He has a vision. Okay, okay, Yeah. yeah. In this vision, Então, or not this vision, this you sorry. put that word in my mouth. Yeah. This battle Então essa batalha prepares the way for him, prepara o caminho para and Maomé. he's going to send a message E ele então envia uma mensagem to the Sultan ao sultão in Persia, que está na Pérsia. and he's going to tell him something. E ele vai dizer algo nessa He's mensagem. going to say, "You should bow to me now, Ele vai dizer, você tem que me adorar agora. because if you bow to me now, Porque se você me adorar agora, I will not punish you. eu não vou te castigar. But I'm going to come to power soon, Mas eu vou estar com o poder em breve. and if I have to come to power through force, E se eu tiver que ter esse poder à força, it's going to be a different story." vai ser uma história diferente. So he gives him a nice option. Então ele deu que uma boa opção ao sultão. Muhammad Então Maomé is viewed as crazy in that moment. é visto como tolo naquele momento. He's a religious leader with a handful of followers. Ele era um líder religioso com uma mão cheia de seguidores. Não era o sultão, era o rei. Era o rei da Pérsia. Ok. Então, corrigindo, não foi ao sultão, he says it's Not not the the sul- okay, sultan, not the it sultan, was the king. the king. The king. A mensagem não foi enviada ao sultão, mas sim ao rei da Pérsia. Obrigada. He's going to tell him to bow, Então, ele diz ao rei da Pérsia para adorá-lo, but he's not going to. mas ele não vai fazer isso. Muhammad is a religious leader with a handful of followers. Maomé era um líder religioso com uma mão cheia de pessoas que o seguiam. But he has something Mas ele tem algo that nobody else has. que mais ninguém tem. And in Revelation 9, Daqui. E em Apocalipse 9, it's the key to the É. bottomless pit. é a chave do abismo. And what is the key? What is the key for us? E o que essa chave significa pra gente? Knowledge. Knowledge is the key. War. Knowledge is the key that opens. Conhecimento é a chave que abre. And Muhammad has the knowledge of prophecy. Então, Maomé tem conhecimento da profecia. He realizes he's going to win. Ele dá conta que ele vai ganhar. And so what he does Então, o que ele vai fazer is he sends this message. é enviar essa mensagem. And of course, the king is not going to bow. E claro, o rei não vai adorá-lo, não vai prostrar-se. But the battle of Nineveh Mas a batalha de Nínive weakens Rome enfraquece Roma and it weakens Persia. e enfraquece a Pérsia. And it leaves this space E então vai deixar essa abertura, in which Islam can rise. onde o Islã então pode se levantar. And this is where we'll pick up tomorrow E amanhã a gente vai pegar nesse ponto, about this line of truth. nessa linha de verdade. Okay. Any questions before we close? Alguma pergunta
Para encerrar, Okay. algum comentário? Let's pray, and I guess we will pray. Whoever prays, Matthias, can you pray, and can you pray for food as well? Bendito Pai, nosso Senhor, queremos te agradecer por esta tarde, por esse estudo, Senhor, que nos tens permitido fazer. Queremos te pedir, Senhor, que nos ajudes a refletir sobre todas essas verdades, que o Santo Espírito possa nos impressionar com as profecias, Senhor, que tens deixado para nós. Que possamos entender, Senhor, o passado para compreender o futuro. E, Senhor, que nos possa fazer isto, estar mais perto de Ti, buscar-te mais fervorosamente, Senhor, e buscar de Ti força para vencer todas as coisas que temos que vencer antes da crise que está prestes a vir contra nós, Senhor. Queremos pedir Tua bênção sobre nós, no restante do dia. Também, Senhor, agora que vamos almoçar, queremos pedir, Senhor, Tua bênção sobre o alimento e sobre as conversas e tudo o que tínhamos para o almoço. Amém. Te pedimos tudo, Senhor, agradecidos, sem merecer nada, em nome de Jesus. Amém. Amém.